Peço à igreja, por gentileza, que encontre nos evangelhos, o terceiro evangelho, Mateus, Marcos, no evangelho de Lucas, capítulo de número 2, a partir do verso de número 8. Estamos na reta final deste ano. Aproxima-se uma data muito especial para a humanidade, onde celebramos o nascimento de Jesus. Nesse primeiro Natal nós vimos José, Maria e Jesus, família reunida. E quem dera todas as famílias possam estar reunidas para celebrarmos juntos o Natal. Então, vamos nos preparar para esse momento agora também, lendo a sua palavra. Quero ler os primeiros versos agora, do versículo 8 até o verso 12. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles. Diga comigo, anjo do Senhor veio sobre eles. Amém. E a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Até aqui por enquanto. Amém. Esse texto nos fala que os pastores viram o Salvador. Que tal nós tentarmos nos colocar nessa noite no lugar destes pastores que eram, ao contrário talvez do que alguns pensam, eram literalmente pastor e literalmente de ovelhas. Eles cuidavam do rebanho, e esse trabalho era um dos mais comuns da época, e isso também pode nos ensinar alguma coisa hoje. O Senhor, com toda a sua glória, se desfez da sua glória e manifestou-se a pessoas simples do campo. Estavam eles nos seus afazeres normais, quando a glória do Senhor os envolveu, o esplendor do Senhor os envolveu. Nós temos tantos exemplos nas Escrituras, como por exemplo, Moisés, num dia normal, ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, e de repente, a glória do Senhor apareceu a ele. A vida dele foi transformada. A Bíblia nos fala de um homem chamado Gideão, que estava malhando trigo, e a glória do Senhor se manifestou a ele. E tantos outros exemplos poderíamos lembrar, mas nesse momento relembro os irmãos, como por exemplo, Atos capítulo 2, quando o povo estava reunido, e a Bíblia ainda fala o seguinte, Atos 2, versículos 1 e 2, diz: de repente, o lugar onde eles estavam recebeu a glória do Senhor. Era um dia comum e se transformou num dia muito especial. E o meu desejo é que esse dia, que para mim ou para alguns dos irmãos possa ter sido normal, possa ser um dia em que a glória do Senhor se manifeste sobre a sua vida, assim como nós vemos acontecendo sobre esses pastores e sobre tantos homens de Deus na Bíblia. O Senhor, Ele sempre se manifestou de maneira simples, como por exemplo,
Ele estava com seus discípulos, ele olha um lírio e ele diz para os discípulos: esse lírio, ele não trabalha, ele não costura, não faz roupas para si, mas as roupas do lírio do campo é mais gloriosa do que todo o esplendor do rei Salomão, homem mais sábio e mais rico. Na simplicidade Deus se manifesta. Por isso eu preciso sempre dizer: Senhor, preciso aprender contigo. Com toda a glória, o apóstolo Paulo fala à igreja em Filipos que Jesus Cristo, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si. Que tal nesse momento eu e você dizer: Senhor, eu quero esvaziar-me de mim, para que a tua glória possa encher a minha vida, porque a glória do Senhor é o que nos transforma. Quando esses homens tiveram essa experiência, a vida deles foram transformadas. Então é assim que nós lemos: eles estavam num dia comum, pastores que estavam no campo, e de repente numa das vigílias eles tiveram a manifestação da glória do Senhor. Portanto, queridos irmãos, eu não posso diminuir a importância desse momento que estamos vivendo agora, e gostaria que ninguém também assim o fizesse. Não despreze esse momento. Que Deus fale conosco nessa noite, como já tem falado na abertura do culto, no louvor, e agora também com a palavra. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 13. A partir do verso 13. E no mesmo instante apareceu como o anjo, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Amém também, irmãos? Bem, era costume naquela época, quando nascia um menino, os músicos da região se reuniam para cantar, para tocar, para celebrar, porque nasceu um menino. Quem conhece ou estuda a palavra, sabe que eles celebravam o nascimento de um menino, porque eles aguardavam que um menino nasceria, e esse menino seria o rei de Israel, viria para governar Israel, e eles aguardavam: será esse nascimento? Não sei, portanto, vamos nos reunir e vamos celebrar. Mas como José e Maria estavam a caminho quando Jesus nasceu, e com poucas condições financeiras, não havia músicos que pudessem celebrar o nascimento de Jesus. Ele nasce, mesmo com toda a sua glória, numa manjedoura. Ali ele estava, mesmo sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, em situações ou em condições precárias, mas o Senhor envia a sua miríade, envia seus anjos para celebrar o nascimento do seu filho. Então, mais uma vez nós vemos os pastores contemplando tudo aquilo que estava acontecendo, aquele clarão que envolveu, aqueles anjos que estavam louvando ao Senhor. Os anjos louvam ao Senhor, e o texto diz assim, versículo: e no mesmo instante apareceu como o anjo na multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade entre os homens. E quando os pastores viram isso, os pastores louvaram ao Senhor
e obedeceram a palavra de Deus. E isso que é a dificuldade, queridos irmãos. Entre ontem e hoje eu citei o texto do profeta Ezequiel, capítulo 33, do verso 31 até o verso 33, para algumas pessoas. Esse texto do profeta Ezequiel, aliás, eu quero ler com os irmãos. Ezequiel, capítulo 33, versos de 31 até o verso 33. Ezequiel 33, de 31 a 33. Perdoe-me. Ezequiel 33, de 31 a 33. Diz assim, Deus falando com o profeta Ezequiel: E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, ou como se fosse o meu povo, e ouvem as tuas palavras. Presta atenção agora. Mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza, a sua obstinação. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e quem bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Mas, quando vier isto, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Amém, irmãos? Se alguém não conseguiu entender essa mensagem, o profeta estava falando, pessoas estavam ouvindo, diziam: que bela mensagem, que bela voz, que maneira boa de falar. Porém o texto diz: mas não as praticavam, não as colocavam por prática. Então, queridos irmãos, esse é um desafio meu e é um desafio de cada um de nós. Nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas devemos ser operosos praticantes da palavra. E o texto diz no livro de Ezequiel que chegará o dia em que as pessoas dirão: tínhamos um profeta e não ouvimos. Que não se cumpra isso no meio de nós, ao menos não com todos, não é? Que nós possamos sim ouvir a palavra. Esquece que é o Gilberto e lembre que é a palavra de Deus. E sendo palavra de Deus e não a de Gilberto, nós estamos em vias de decisão. Eu preciso ouvir a palavra e eu preciso praticá-la, porque é um desastre ouvirmos a palavra do Senhor e negligenciarmos. Quando os pastores ouviram a palavra, eles obedeceram, e o texto diz que eles foram para Belém. Eles ouviram a palavra e eles obedeceram. Eu preciso obedecer a palavra. Cada um de nós precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus. Amém, irmãos, amém. Um contraste então nós vemos nessa manifestação dos anjos. Enquanto eu tentava esboçar alguma coisa para esse sermão, eu lembrei-me também de Jacó, um enganador Jacó, mas que ele esteve na casa de Deus, ele esteve em Betel. Está em Gênesis capítulo 28. A Bíblia nos fala que Jacó estava fugindo da casa do seu pai, porque ele havia enganado seu irmão, enganado outras pessoas, e ele estava fugindo. Enquanto ele fugia, o texto diz que ele pega uma pedra, coloca como travesseiro, estava dormindo, e ele teve um sonho. Anjos de Deus subiam e desciam naquele lugar, e ele disse: esta é a casa de Deus, e eu não sabia. O Senhor deseja se manifestar ao mais simples,
àquele que tenta levar a sua vida como a palavra diz, e com aquele que ainda não tomou sua decisão por Cristo. Eu não sei como está a sua vida com Deus, mas eu sei que Deus está falando conosco essa noite. Os anjos louvaram ao Senhor e eles falaram: vamos a Belém. Deus falou, os pastores obedeceram. Por fim, versículos de 17 até o verso de número 20. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Vamos tentar, está sendo projetado o verso 17 novamente e o verso 18. Se a igreja puder fazer a leitura do telão, eu agradeço. Verso 17 e 18. E vendo-o, amém. Obrigado, irmãos. Os pastores agora, representando não apenas eles, mas todo o povo, representando a igreja, estavam anunciando o Salvador. Os pastores viram o Salvador, os anjos louvam o Salvador e a igreja anuncia o Salvador. Os pastores voltaram anunciando, e esse também é um outro desafio. Quando nós usamos o nosso tempo, ou como nós usamos o nosso tempo, se usamos as ferramentas que Deus tem nos dado para divulgar o Evangelho ou para qualquer outra coisa. Essa é uma outra tragédia daqueles que, conhecendo a palavra, negligenciam a palavra. Outro dia eu dei esse exemplo. É como um médico ou uma enfermeiro que tem o remédio, vê o paciente e coloca o remédio no bolso e não administra a medicação. Eu não posso fazer isso. Mas também não sou tolo de pensar de que todos estão nesse nível que a palavra nos ensina. Mas o fato é que a igreja precisa anunciar. O Natal é isso. Alguns podem pensar que Natal é momento de beber, é um momento de comer bastante, mas o Natal fala do nascimento de Jesus. O Natal fala que o Salvador nasceu e a mensagem que nós precisamos anunciar é do Salvador que veio a esse mundo. Nós vamos louvar o Senhor com a canção Um Menino Nasceu, um Filho se nos deu. Aí depois nós teremos um momento da ceia do Senhor. Eu gostaria somente que a igreja pensasse nessa mensagem de Natal. Os pastores viram, os anjos louvaram e a igreja anuncia o Salvador. Por um instantinho, se você puder, feche os teus olhos. E quem sabe junto comigo você possa colocar-se diante do Senhor dizendo: eu preciso anunciar as boas novas de Jesus, porque há tantas pessoas carecendo e eu não posso ser negligente. Eu preciso ser essa pessoa como um instrumento de Deus. Vamos louvar o Senhor com essa canção, depois nós vamos orar.